É momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje é a continuação da mensagem da igreja. Na mensagem anterior, nós falamos sobre a igreja e queremos continuar falando sobre ela. A Igreja do Senhor Jesus, ela é uma instituição que foi criada pelo Senhor Jesus. Jesus edifica a igreja, Jesus instituiu a igreja. A igreja foi criada pela vontade de Deus, não foi pela vontade dos homens, como falamos na mensagem anterior. A igreja do Senhor Jesus, ela não é religiosa, a igreja do Senhor Jesus, ela não é partidarista, a igreja do Senhor Jesus, ela não é denominacional, como falamos na mensagem anterior. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja justa. O que a igreja do Senhor Jesus deve ser? Ela deve ser justa, ela deve ser amorosa, ela deve ser dada. A igreja do Senhor Jesus, ela deve ser justa, deve ter atos de justiça, porque são a base do trono de Deus. Lá em Salmo 97, no versículo 2, na parte B, diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. A base do trono de Deus são justiça e juízo. Então a igreja do Senhor Jesus deve praticar atos de justiça. A igreja do Senhor Jesus deve ser santa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A igreja do Senhor Jesus deve ser santa, deve ser justa, deve ser amorosa, deve ser graciosa, livre. A igreja do Senhor Jesus deve estar livre. A igreja do Senhor deve viver debaixo da graça e não debaixo da lei. A igreja do Senhor deve amar a graça, anunciar o reino de Deus e pregar a graça, anunciar o reino de Deus e pregar a graça. A graça liberta. A igreja do Senhor Jesus deve libertar o oprimido da opressão. A igreja do Senhor Jesus deve ser amável, deve amar a Cristo e anunciar o seu reino. A igreja do Senhor Jesus, ela deve ser uma igreja de graça, uma igreja que ame. A igreja do Senhor Jesus não pode ser avarenta, os avaros não entrarão no reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus não pode ser avarenta, não pode ser uma igreja ambiciosa como muitos religiosos estão pregando aí, são ambiciosos, são avarentos, são exploradores. São pessoas que não vivem o reino de Deus, mas vivem o seu próprio reino. São pessoas que não pregam o reino de Deus, mas pregam o seu próprio reino. Então a igreja do Senhor Jesus deve ser uma igreja que ame e uma igreja que não seja avarenta. Louvado seja Deus. Queremos ler alguns trechos da Bíblia para entendermos um pouco sobre o que é a igreja do Senhor Jesus. Em João, no capítulo 4, no versículo 20 até o 24, diz assim, um diálogo ali que Jesus teve com a mulher samaritana. Então, começando, diz assim, no versículo 20, diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito e os adoradores de Deus adoram o Pai em espírito e em verdade. Adora a Deus em espírito e em verdade. Faz o seu culto cotidiano, em qualquer momento está adorando, em qualquer lugar está adorando, não está preso a templos para adorar. Ele adora a Deus em todos os lugares, em todo momento da sua vida, ele vive uma vida de adoração a Deus. Não pode separar a vida cristã da sua vida secular, não tem jeito de separar. Você é cristão adorador, você adora em espírito em qualquer momento, nos seus atos, nas suas ações, na sua forma de viver, você vive para agradar e glorificar a Deus, adorando a Deus a todo tempo, porque você é servo de Cristo. Louvado seja Deus. Também no Salmo
Também em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é edificada pelo Senhor Jesus. Jesus é a pedra principal. Pedro é Pedro e Jesus é a pedra. Jesus falando para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, voltando a si próprio, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus. Sobre a pedra, virou-se para ele mesmo e disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra principal, é a pedra angular. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Jesus é o seu edificador. Queremos continuar lendo para você entender um pouco sobre o que é a igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, 22 e 23, diz assim: pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Olha que você foi comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Seja escravo de Cristo, seja servo de Cristo, e não escravo dos homens, e nem servos dos homens. Nós fomos chamados para ser libertos do pecado e escravos de Cristo, servos de Cristo e não servo dos homens. Porque fomos comprados por bom preço. A igreja do Senhor Jesus, ela não é templo. A igreja do Senhor Jesus, ela é você. Ela é eu. Eu sou a igreja de Jesus. Você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você é a igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus não é templo como os denominacionais acham que igreja é somente aquela reunião. Não, a igreja é você. A igreja é eu. A igreja são pessoas. A igreja é composta por pessoas individuais, pessoas que cada um é a igreja de Cristo. Cada pessoa que aceitou Jesus, que reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que ele morreu por você, deu a vida por você, você é a igreja de Jesus. Louvado seja Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, também diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Os homens têm mania de enganar os outros, de trazer filosofias e vãs sutilezas para conservar os homens como presa sua. Não, você não é presa de homem algum. Não aceite vã sutileza. Você é servo de Jesus Cristo e viva para Cristo, para engrandecer o reino de Deus na terra, para engrandecer o reino do Senhor, porque você foi chamado por Cristo para ser servo de Cristo e não servo dos homens. A igreja do Senhor Jesus deve ser justa, porque a justiça deve acompanhar o verdadeiro servo de Deus. A igreja do Senhor Jesus deve ter ações de justiça, não ser conivente com a opressão. A igreja do Senhor Jesus deve se levantar contra os opressores, contra os injustos, os malvados, os maus. A igreja do Senhor Jesus deve ter posição contra a maldade, a malignidade, contra a exploração, contra o mal. A igreja do Senhor Jesus deve ser justa, deve ser santa, deve ser amorosa, não pode ser avarenta. A igreja do Senhor Jesus vive debaixo da graça, não vive debaixo da lei. A igreja do Senhor Jesus prega a graça e anuncia o reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que ama. A igreja do Senhor Jesus é liberta porque Jesus libertou. Lá em João, no capítulo 8, no versículo
32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8, no versículo 36, diz assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Olha, onde estiver 2 ou 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você reunido com Deus em adoração, Jesus vem e faz morada no seu coração. Onde você chamar Deus, Deus vem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada em você, e você é a igreja de Jesus. Aceite a Jesus como seu Senhor, os seus ensinamentos, não siga a religião, não seja avarento, não seja partidarista, não seja denominacional, seja uma igreja universal de Jesus Cristo, porque católico quer dizer universal, comum, coletiva, perfeita, sã. A igreja do Senhor Jesus deve ser sã, deve ser perfeita, deve ser coletiva. A igreja do Senhor deve pensar na coletividade, deve pensar no reino de Deus como um todo, não pode pensar individualista, não pode pensar numa denominação ali, num reininho próprio. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser católica. Católica quer dizer universal, quer dizer que está em todo mundo, quer dizer que é uma igreja que prega o reino de Deus, um reino universal que vai abranger todo mundo. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para te dar vida. Seja a igreja de Jesus, receba a vida, receba a libertação do Senhor, porque o jugo do Senhor é suave. Jesus nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem a libertação para o seu povo. Nenhum levante ou investida de Satanás contra a igreja não prevalecerá. As forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Você é a igreja de Jesus, não tenha medo do mal, porque Jesus te liberta. Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra. Em nome do Senhor. Amém.